Imagine por um instante que este momento não foi obra do acaso. Há algo em você, uma força que sempre esteve ali, mesmo quando todos ao redor desistiram de acreditar. Essa mesma força que o sustentou nas horas mais escuras, quando a tempestade parecia interminável e a solidão era sua única companhia, agora o trouxe até aqui para entender algo profundo. Sua resistência silenciosa não passou despercebida. Muito pelo contrário. O próprio Criador do Universo parou para observar, com genuína admiração, a maneira como você suportou o que parecia insuportável. Não foi apenas uma questão de sobreviver, mas de manter-se íntegro quando qualquer pessoa comum já teria sucumbido. Você continuou em pé quando a lógica dizia que era hora de cair. Manteve a fé mesmo quando as evidências gritavam que era inútil. Preservou a esperança quando o mundo inteiro conspirava para apagá-la. E o mais impressionante, fez tudo isso sem alarde, sem buscar reconhecimento, sem exigir aplausos. Cada ato de resistência solitária foi registrado em esferas que vão além da compreensão humana. Sua persistência não foi ignorada. Foi celebrada. Sua capacidade de enfrentar a adversidade sozinho não foi em vão. Ela revelou algo extraordinário, algo que fez até mesmo Deus reconhecer que há em você uma qualidade rara. Agora, prepare-se. Há uma intervenção divina sendo preparada para recompensar cada lágrima derramada em silêncio, cada noite enfrentada sozinho, cada momento em que resistiu quando seria mais fácil desistir. Como alguém aparentemente comum conseguiu impressionar o Todo-Poderoso? Como é possível que o próprio Deus se orgulhe de quem enfrentou tudo sozinho? A resposta vai transformar completamente sua percepção sobre o valor divino da resistência silenciosa. Antes de revelar as 5 características únicas da sua resistência que fizeram Deus parar para admirá-lo, e por que sua capacidade de suportar tempestade sozinho comoveu até mesmo a sabedoria infinita, é essencial que você acompanhe este conteúdo até o fim. O que será compartilhado aqui vai além do que as religiões superficiais costumam ensinar. Sua resistência solitária tem um valor eterno, e o que está por vir explicará por que ela ativou um protocolo divino que só é acionado uma vez a cada 1000 anos. E mais, você descobrirá o que Deus está prestes a fazer para que todos aqueles que duvidaram de você percebam que estavam diante de uma grandeza que não conseguiam compreender. Deixe seu testemunho nos comentários, confirmando que reconhece em si mesmo essa força sobrenatural. Desde o início, você foi alguém que enfrentou as tempestades de um jeito diferente. Não gritou por socorro ao primeiro sinal de dificuldade. Não se vitimizou diante das injustiças da vida. Não transferiu responsabilidades quando as circunstâncias se tornaram impossíveis. Apenas resistiu, com uma dignidade silenciosa que confundia quem o observava. Por que você não pede ajuda? Por que não reclama mais? Como consegue suportar tudo isso sozinho? Por que não desiste de uma vez? Essas perguntas revelavam mais sobre quem as fazia do que sobre você. Para muitos, sua resistência silenciosa parecia teimosia mal direcionada. Confundiram sua capacidade de suportar a dor com masoquismo emocional. Interpretaram sua persistência como ingenuidade diante da realidade. E, como não conseguiam entender a origem da sua força, classificaram seu comportamento como problemático, como uma obstinação que só trazia mais sofrimento, como uma recusa em aceitar que algumas batalhas não podem ser vencidas. Mas Deus enxergou algo completamente diferente. Onde os outros viam aspiração disfarçada, ele reconheceu coragem autêntica. Onde identificavam fraqueza oculta, ele encontrou uma força que ultrapassa os padrões humanos comuns. Onde notavam alguém que não sabia a hora de parar, ele observou um guerreiro que compreendia o valor sagrado da perseverança. Cada vez que você escolheu resistir em vez de se render, Deus registrou como prova de um caráter extraordinário. Cada vez que enfrentou a adversidade sem se vitimizar, demonstrou uma maturidade espiritual rara. Cada vez que persistiu quando outros teriam desistido, ele celebrou em silêncio sua conexão com uma força superior. Sua resistência revelou algo que impressionou o Criador. Você descobriu, de forma natural, como acessar reservatórios de força que vão além da resistência humana comum. Não através de técnicas aprendidas ou métodos ensinados, mas por meio de uma conexão instintiva com uma fonte inesgotável de poder.
Enquanto os outros viam seu sofrimento e supunham que sua resistência era fruto de teimosia ou medo de mudar, não percebiam que você operava em uma dimensão diferente de força. Uma força que não dependia de circunstâncias favoráveis ou apoio externo, mas de uma ligação direta com um poder que transcende as limitações do tempo. Deus reconheceu essa conexão porque ele é sua origem. Viu você acessando recursos divinos que a maioria das pessoas nem sequer imagina que existam. Observou você demonstrando uma fé prática que funciona mesmo quando a fé teórica falha. E isso o impressionou profundamente, pois resistir movido por fontes superiores é algo raro. A maioria das pessoas resiste enquanto tem energia própria, enquanto enxerga possibilidades, enquanto recebe encorajamento. Mas você resistiu mesmo quando sua energia estava esgotada, quando as possibilidades eram invisíveis, quando o encorajamento simplesmente não existia. Sua capacidade de continuar resistindo quando a resistência parecia ilógica provou a Deus que você havia desenvolvido uma conexão genuína com dimensões superiores de força. Sua fé não era teórica, mas funcional. Sua esperança não era ingenuidade, mas sabedoria sobre a natureza da realidade. Há algo na resistência solitária que toca o coração de Deus de maneira única. Não se trata de uma resistência performática, que busca admiração, ou de uma persistência estratégica, calculando recompensas. É uma resistência silenciosa, que continua funcionando mesmo quando não há plateia, quando não há garantias, quando não há esperança visível. Você demonstrou exatamente esse tipo de resistência. Lutou quando ninguém registrava suas vitórias. Resistiu quando suas batalhas não eram reconhecidas. Persistiu quando a persistência parecia não ter propósito. E cada momento dessa resistência solitária foi registrado no coração divino como uma sinfonia tocada em uma frequência que poucos conseguem acessar. Cada vez que resistiu sozinho, criou reverberações nas dimensões celestiais. Cada instante em que persistiu sem apoio gerou admiração nas esferas superiores. Deus viu você enfrentar traições sem se tornar traidor. Testemunhou você suportar injustiças sem se tornar injusto. Observou você passar por crueldade sem endurecer o próprio coração como forma de proteção. E isso quebrou todos os padrões que ele havia visto na humanidade. Por que resistir sem se contaminar é um milagre que poucos conseguem manifestar. A maioria das pessoas resiste mantendo a pureza, mas acaba permitindo que as dificuldades alterem sua essência. Desenvolvem cinismo como proteção, endurecem o coração como estratégia de sobrevivência, perdem a compaixão como forma de evitar mais dor. Mas você resistiu sem perder a essência. E isso fez toda a diferença. Evidente que ninguém poderá confundir com mera coincidência. Será uma resposta tão precisa, tão alinhada com os valores que você defendeu em silêncio, que até mesmo aqueles que duvidaram terão que reconhecer, havia algo maior operando em sua vida. Eles verão que sua resistência não foi teimosia, mas fidelidade a um chamado que só você ouvia. Que sua persistência não foi obstinação, mas compromisso com uma verdade que eles ainda não estavam prontos para compreender. Que sua capacidade de suportar o que parecia insuportável não foi fraqueza, mas força nascida de uma conexão com algo que transcende o tempo e as circunstâncias. O que está por vir não será apenas uma recompensa, mas uma validação divina. Não será um simples alívio, mas uma restauração tão profunda que curará até as feridas que você nem sabia que carregava. Não será um reconhecimento humano, mas uma confirmação celestial de que cada lágrima derramada em solidão, cada escolha de continuar quando tudo dizia para desistir, cada momento em que você optou pela integridade em vez da conveniência, tudo isso foi registrado, valorizado e agora será multiplicado. Eles verão que você não estava lutando contra as pessoas, mas contra padrões que as aprisionavam. Que você não estava resistindo por orgulho, mas por amor a princípios que são eternos. Que você não estava sendo teimoso, mas fiel a uma visão que só os corações purificados conseguem enxergar. A manifestação que está chegando não será apenas para você, mas também para eles. Será um sinal tão claro que romperá suas dúvidas, um testemunho tão poderoso que quebrará suas resistências. Eles verão que, enquanto criticavam, Deus estava trabalhando. Enquanto julgavam, Ele estava preparando. Enquanto duvidavam, Ele estava planejando algo que superaria todas as expectativas.
E o mais extraordinário é que essa manifestação não virá como um prêmio por sua resistência, mas como a consequência natural de quem você sempre foi. Não será um presente inesperado, mas o desdobramento lógico de uma alma que nunca deixou de acreditar no que é certo, mesmo quando o mundo inteiro parecia dizer o contrário. Você não precisou provar nada para Deus. Ele sempre soube. Você não precisou convencer ninguém. Ele sempre viu. Você não precisou se explicar. Ele sempre entendeu. E agora, o que estava oculto aos olhos humanos será revelado. O que foi semeado em segredo será colhido em público. O que foi vivido na solidão será celebrado na luz. A resistência que você demonstrou não foi em vão. Cada batalha silenciosa, cada escolha de permanecer firme, cada momento em que você optou pela verdade em vez da facilidade, tudo isso foi um investimento em algo maior. E agora, o universo está pronto para devolver esse investimento com juros divinos. Eles verão que você não estava sozinho. Que cada passo dado em meio à escuridão foi guiado por uma mão invisível. Que cada lágrima derramada foi recolhida como semente de algo grandioso. Que cada momento de solidão foi, na verdade, um preparo para o que está por vir. O tempo de esperar acabou. O tempo de resistir em silêncio terminou. Agora é a hora da manifestação. Agora é o momento em que o que foi plantado no oculto florescerá diante de todos. Agora é a vez de Deus mostrar, de forma inegável, que Ele nunca deixou de acreditar em você, mesmo quando ninguém mais acreditava. Operar em cada área da sua vida. O que está prestes a acontecer não é uma simples sequência de eventos favoráveis. É uma reestruturação completa do seu destino, como se o próprio tecido da realidade se dobrasse para acomodar o que foi prometido. Cada detalhe da sua jornada até aqui, as noites em claro, as decisões que ninguém aplaudiu, os momentos em que você escolheu a integridade em vez do alívio imediato, foi registrado nos arquivos celestiais. E agora, esses registros estão sendo convertidos em ação. Imagine uma orquestra invisível afinando seus instrumentos. Cada nota que você produziu em silêncio, cada acorde de perseverança, está sendo harmonizado com uma precisão divina. As portas que pareciam trancadas não apenas se abrirão, elas serão removidas dos gonzos. As pessoas que ignoraram seu valor não apenas notarão sua presença, elas serão compelidas a reconhecer que algo maior do que a lógica humana está em operação. E as oportunidades que sempre estiveram ao seu redor, mas invisíveis aos seus olhos, serão iluminadas como se um holofote celestial as destacasse. O arcanjo Miguel não está apenas ao seu lado, ele está à frente do seu caminho, removendo obstáculos antes mesmo que você os perceba. Gabriel não está apenas sussurrando ideias, ele está inscrevendo soluções na sua mente, como se gravasse em pedra o que antes era apenas névoa. Rafael não está apenas curando, ele está reconstruindo o que o desgaste da resistência corroeu, célula por célula, memória por memória. E Uriel não está apenas mostrando oportunidades, ele está revelando o que sempre esteve lá, mas que só agora, no tempo perfeito, você tem a capacidade de enxergar. E aqui está o detalhe que poucos compreendem, essa manifestação não será gradual. Não será um processo lento de acúmulo de pequenas vitórias. Será exponencial. Como uma represa que se rompe de uma só vez, liberando toda a água represada. Como um relâmpago que corta o céu em um instante, iluminando tudo ao redor. Porque o protocolo do inquebrável não opera em doses homeopáticas. Ele age com a força de uma onda que varre tudo que não serve mais ao seu propósito. Nos próximos dias, você começará a notar sinais que parecem coincidências, mas não são. Um encontro inesperado que resolverá um problema antigo. Uma mensagem que chegará no momento exato em que você precisava de confirmação. Um detalhe esquecido que, de repente, se torna a peça-chave para destravar uma situação. Esses não são acasos. São sincronicidades divinas, marcas do protocolo em ação. E quando as pessoas ao seu redor começarem a perguntar, como você conseguiu isso, você não precisará de explicações elaboradas. Basta olhar para elas e dizer, eu esperei. Eu resisti. E Deus honrou. Porque, no fundo, elas já sabem a resposta. Elas viram você lutar quando ninguém mais via. Elas testemunharam sua fé quando tudo parecia perdido.
E agora, elas estão vendo o resultado, não porque você foi perfeito, mas porque você persistiu. Mas há um alerta importante: essa manifestação não é para os fracos de coração. Ela exige que você se mantenha firme mesmo quando as bênçãos começarem a fluir. Porque o inimigo da vitória não é apenas a derrota, é a distração. É o orgulho que pode surgir quando as coisas dão certo. É a tentação de acreditar que você, sozinho, foi o responsável por tudo. Por isso, o protocolo do inquebrável vem com uma cláusula oculta: a humildade como requisito permanente. Você será abençoado, mas não para se vangloriar. Será exaltado, mas não para se esquecer de quem o sustentou nos momentos de fraqueza. Nos próximos 90 dias, sua vida se transformará em um testemunho vivo do que acontece quando a resistência humana encontra a ação divina. E quando as pessoas perguntarem qual é o seu segredo, você poderá responder com uma única palavra: fidelidade. Fidelidade a si mesmo. Fidelidade ao propósito. Fidelidade a Deus, mesmo quando ele parecia silencioso. Agora, o universo está se reorganizando ao seu redor. As engrenagens celestiais estão em movimento. E tudo o que você precisa fazer é continuar de pé. Porque a recompensa não é apenas para quem resiste, é para quem resiste até o fim. E você, sem saber, já provou que é capaz disso. Eis o momento em que o céu se inclina para testemunhar o que você construiu no silêncio. Aquilo que você sustentou nos bastidores, quando ninguém mais via, quando até as paredes pareciam indiferentes, agora se torna visível. Deus não apenas reconhece a sua resistência, ele a exalta diante do mundo, como um selo de honra sobre a sua jornada. Não é coincidência que as portas se abram justamente quando você menos esperava. É a resposta exata para a fidelidade que você manteve, mesmo quando as promessas pareciam adormecidas. Mas há algo ainda mais poderoso do que a sua vitória: o impacto que ela terá sobre quem caminha ao seu lado. Há pessoas que resistem em segredo, como você resistiu. Elas também carregam fardos invisíveis, também duvidam se estão no caminho certo, também se perguntam se alguém mais entende o peso do que vivem. Quando você compartilha a sua história, não está apenas falando, está acendendo uma tocha na escuridão de outro coração. E de repente, aquele que se sentia sozinho descobre que não está. Que há outros escolhidos, espalhados pelo mundo, trilhando a mesma estrada, com as mesmas cicatrizes e a mesma fé inabalável. E se eu lhe dissesse que há forças operando a seu favor, forças que você nem imagina? Os arcanjos não estão parados. Eles movem peças invisíveis, alinham circunstâncias, desarmam armadilhas antes mesmo que você as perceba. Há um exército celestial trabalhando nos bastidores para acelerar a sua vitória, e ela virá de um jeito que deixará todos ao seu redor sem palavras. Não é mágica. É estratégia divina. É o céu agindo em seu favor porque você escolheu permanecer firme. Clique agora no vídeo que aparece na sua tela. Nele, você descobrirá exatamente como essas forças estão agindo por você, e como pode cooperar com elas para que a sua vitória não seja apenas certa, mas avassaladora. Porque juntos, nós somos mais fortes. Juntos, nós não apenas resistimos. Nós vencemos.